Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 19, e depois fazer breves ponderações sobre alguns importantes pontos desse capítulo. Primeiro eu gostaria de perguntar se vocês já fizeram a oração para iniciar o seu dia. Se não fizeram, eu gostaria que fizessem uma pausa no vídeo e fizessem a oração, a sua oração individual para começar o seu dia, para convidar o Espírito e assim ter um melhor aproveitamento da leitura. Quero ler um hino primeiro, antes de iniciar a leitura. É o hino 41, intitulado Firmes Segui, do hinário que a gente usa na igreja. Diz o seguinte: Firmes segui, com fé no Salvador, na alma a esperança a luzir, tendo por Deus real e puro amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Firmes segui a voz do Salvador. Tomai seu santo nome sobre vós, e então tereis a luz que vem do Senhor. Perseverai, não vos desanimeis, o amor de Deus a todos proclamai. Diz o Senhor, a vida eterna tereis. Então é um hino, ele é um hino usado para que as pessoas fiquem mais animadas. Então ele nos relembra, né, das promessas do Senhor sobre a vida eterna, sobre o poder de Deus que se derramará em nós, né, se nós seguirmos, se nós perseverarmos no Evangelho, se nós pregarmos o Evangelho também para as outras pessoas. Né? Nós temos promessas de que o Senhor nos fortalecerá, e a maior de todas as promessas, né, se nós perseverarmos até o fim, nós teremos a vida eterna. Então vamos ler o capítulo 19 de Alma. E aconteceu que, passados 2 dias e 2 noites, estavam a ponto de levar seu corpo e depositá-lo em um sepulcro que haviam feito com o propósito de enterrar seus mortos. Ora, a rainha, tendo ouvido falar sobre a fama de Amon, mandou, portanto, chamá-lo à sua presença. E aconteceu que Amon fez o que lhe foi ordenado, e procurou a rainha e perguntou-lhe o que desejava que ele fizesse. E ela disse-lhe: Os servos de meu marido informaram-me que és profeta de um santo Deus e que tens o poder de realizar grandes obras em seu nome. Portanto, se assim é, desejo que entres e vejas meu marido, porque ele já está deitado em seu leito pelo espaço de 2 dias e 2 noites. E alguns dizem que ele não está morto, porém outros dizem que morreu, cheira mal e que deveria ser sepultado. Mas para mim ele não cheira mal. Ora, isso era o que Amon desejava, porque sabia que o rei Lamone estava sob o poder de Deus, sabia que o escuro véu da incredulidade lhe estava sendo tirado da mente, e que a luz que lhe iluminava a mente, que era a luz da glória de Deus, que era uma luz maravilhosa de sua bondade, sim, essa luz havia-lhe infundido tanta alegria na alma, tendo-se dissipado a nuvem de escuridão, que a luz da vida eterna se lhe havia acendido na alma. Sim, sabia que isto havia dominado o corpo natural do rei e que ele fora arrebatado em Deus. Portanto, o que a rainha lhe pediu era unicamente o que ele desejava. Assim entrou para ver o rei, como lhe havia pedido a rainha, e vendo o rei, soube que ele não estava morto. Disse então a rainha: Ele não está morto, mas dorme em Deus, e amanhã se levantará outra vez, portanto não o sepultes. E disse-lhe Amon: Crês tu nisso? E ela disse-lhe: Não tive prova alguma, a não ser a tua palavra e a palavra de nossos servos. Não obstante, acredito que será como dizes. E disse-lhe Amon: Abençoada sejas por causa de tua grande fé.
Digo-te, mulher, que nunca houve tão grande fé entre todo o povo nefita. E aconteceu que ela velou junto à cama do marido daquele momento até o dia seguinte, na hora estabelecida por Amon para que se levantasse. E aconteceu que ele se levantou conforme as palavras de Amon, e ao levantar-se estendeu a mão à mulher e disse-lhe: Abençoado seja o nome de Deus e bendita és tu, porque tão certo como tu vives, eis que vi meu Redentor. E ele virá e nascerá de uma mulher e redimirá toda a humanidade que crê em seu nome. Ora, tendo dito estas palavras, transbordou-se-lhe o coração, e outra vez ele caiu por terra de alegria, e a rainha também caiu por terra, dominada pelo Espírito. Ora, Amon, vendo que o Espírito do Senhor se havia derramado de acordo com suas orações sobre os lamanitas, seus irmãos, que haviam sido a causa de tanta dor entre os nefitas, ou melhor, entre todo o povo de Deus, devido às suas iniquidades e suas tradições, caiu de joelhos e começou a extravasar a alma em oração e agradecimento a Deus pelo que havia feito por seus irmãos, e foi também dominado pela alegria. E assim todos os três caíram por terra. Lá no versículo 15, então, quem estiver acompanhando. Ora, quando os servos do rei viram que eles haviam caído por terra, também começaram a clamar a Deus, porque o temor do Senhor também se havia apoderado deles, pois foram eles que se haviam apresentado perante o rei e testificado a ele o grande poder de Amon. E aconteceu que invocaram o nome do Senhor com toda a força, até caírem todos por terra, exceto uma das mulheres lamanitas por nome Abis, que muitos anos antes se convertera ao Senhor graças a uma notável visão de seu pai. Assim, tendo sido convertida ao Senhor e jamais o tendo revelado, quando viu que todos os servos de Lamone haviam caído por terra e que também se achavam prostrados por terra, sua ama, a rainha, e o rei e Amon, soube que era o poder de Deus, e acreditando que esta oportunidade, informando ao povo o que se passara entre eles, que contemplando esta cena seriam levados a acreditar no poder de Deus, ela correu, portanto, de casa em casa, comunicando o sucedido ao povo. E começaram a reunir-se na casa do rei, e juntou-se uma multidão que, admirada, viu que o rei e a rainha e seus servos estavam prostrados por terra, e ali jaziam como mortos, e também viram Amon, e eis que eram nefita. E então começaram a murmurar entre si. Alguns diziam que era um grande mal que lhes havia caído sobre eles, ou seja, sobre o rei e sua casa, porque ele havia permitido que o nefita permanecesse na terra. No versículo 20, então. Outros, porém, os repreendiam, dizendo: O rei trouxe este mal sobre sua casa, porque ele matou seus servos, cujos rebanhos haviam sido dispersos nas águas de Sebos. E eles também foram repreendidos por aqueles homens que, junto às águas de Sebos, haviam dispersado os rebanhos que pertenciam ao rei, porque estavam indignados com Amon por causa do número de seus irmãos que ele havia matado junto às águas de Sebos, enquanto defendia os rebanhos do rei. Ora, um deles, cujo irmão havia sido morto pela espada de Amon, estando muito irado contra Amon, desembainhou a espada e adiantou-se para fazê-la cair sobre Amon e matá-lo. E ao levantar a espada para golpeá-lo, eis que caiu morto. Ora, vemos que Amon não podia ser morto, porque o Senhor dissera a Mosias, seu pai: Poupá-lo-ei e acontecerá com ele segundo a tua fé. Portanto, Mosias confiara ao Senhor. E aconteceu que, quando a multidão viu que o homem que levantara a espada para matar Amon havia caído morto, todos foram tomados pelo medo e não ousaram estender a mão para tocá-lo, nem a qualquer dos que haviam caído, e começaram novamente a maravilhar-se, imaginando qual seria a causa desse grande poder, ou o que poderiam significar todas essas coisas. E aconteceu que muitos dentre eles diziam que Amon era o grande espírito, e outros diziam que ele havia sido enviado pelo grande espírito. Mas outros repreendiam a todos, dizendo que ele era um monstro enviado pelos nefitas para atormentá-los. E havia alguns que diziam ter sido Amon enviado pelo grande espírito para afligi-los por causa de suas iniquidades, e que era o grande espírito que sempre auxiliara os nefitas, que sempre os livrara de suas mãos. E diziam que fora esse grande espírito que havia destruído tantos de seus irmãos os lamanitas. E assim a disputa entre eles tornou-se muito acalorada.
E enquanto estavam deste modo discutindo, a serva que fizera com que a multidão se reunisse, vendo as disputas que havia entre o povo, entristeceu-se muito até as lágrimas. E aconteceu que, tendo se adiantado, tomou a mão da rainha para ver que se conseguia levantá-la do chão. E assim que lhe tocou a mão, ela levantou-se e clamou em alta voz, dizendo: Ó abençoado Deus, que me salvou de um inferno horrível, ó Deus bendito, tem misericórdia desse povo. Versículo 30. E tendo dito isso, juntou as mãos cheia de alegria, dizendo muitas palavras que não foram compreendidas. E tendo feito isso, tomou o rei Lamone pela mão, e eis que ele se levantou e pôs-se de pé. E ele, vendo a contenda entre seu povo, imediatamente se adiantou e começou a repreendê-los e a ensinar-lhes as palavras que ouvira da boca de Amon. E todos os que deram ouvidos às suas palavras creram e foram convertidos ao Senhor. Mas houve muitos entre eles que não deram ouvidos às suas palavras, portanto seguiram seu caminho. E aconteceu que, quando se levantou, Amon também pregou a eles, e assim também fizeram todos os servos de Lamone. E todos disseram ao povo a mesma coisa, que seu coração havia sido transformado, que não desejavam mais praticar o mal. E eis que muitos declararam ao povo que haviam visto anjos, e que com eles haviam conversado. E assim relataram-lhes coisas de Deus e de sua justiça. E aconteceu que muitos deles acreditaram em suas palavras, e todos os que acreditaram foram batizados, e tornaram-se um povo justo, e organizaram uma igreja entre eles. E assim começou a obra do Senhor entre os lamanitas. Deste modo, o Senhor começou a derramar-lhes o seu espírito, e vemos que o seu braço está estendido a todos os povos que se arrependem e creem em seu nome. E assim terminou o capítulo 19 de Alma. Então vamos fazer umas breves ponderações sobre alguns dos importantes pontos deste capítulo 19 de Alma. Então, nós vimos nos capítulos anteriores, que Amon estava falando com o rei Lamone, um rei dos Lamanitas, e o rei Lamone ouviu as palavras de Amon e foi tomado pelo espírito e caiu desmaiado por terra. E no capítulo 19 ele fala que se haviam passado 2 dias, que ele estava desmaiado, e a rainha que pediu para vir para conversar com ele. Então a rainha disse a Amon, ali no versículo 4, os servos de meu marido informaram-me. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse capítulo, parece que está um pouquinho escondido esse detalhe, mas se a gente ler, a gente vai perceber. Os servos foram e comunicaram à rainha. Então, assim, Amon, ele conseguiu falar com o rei e a rainha, e toda a sua casa lá, começando por seus servos, Então, os servos foram e testificaram aos seus líderes políticos, essas coisas, que Amon era um profeta. E Amon foi falar com a rainha, ele foi ver o rei Lamone. No versículo 6 diz o seguinte, sobre Amon, então: sabia que o rei Lamone estava sob o poder de Deus. Sabia que o escuro véu da incredulidade lhe estava sendo tirado da mente, e que a luz que lhe iluminava a mente, que era a luz da glória de Deus, que era uma luz maravilhosa de sua bondade. Sim, essa luz havia-lhe infundido tanta alegria na alma, tendo se dissipado a nuvem de escuridão,